Olá, pessoal, comentando aqui a resposta do Ferreirinha sobre Paulo conheceu a Jesus, né? Estamos novamente aqui a passagem do James Dunn, começando em Jerusalém, tá na página 454. Ele vai comentar 1 Coríntios capítulo 9, que é o trecho citado pelo Ferreirinha, onde ele vai fazer análise desse texto. Ele vai dizer o seguinte: dificilmente se pode duvidar da convicção de Paulo de que ele tenha visto Jesus. Paulo viu Jesus. Prossegue. Isto é, Jesus vivo após a morte, aparecendo a ele do céu. Então, o que Paulo conhece é o Jesus Páscoa, pós-Páscoa. Não é o Jesus de antes. É isso que o James Dunn fala aqui na página 454. Tá? Tem um outro livro do James Dunn, esse daqui, Jesus, Paulo e os Evangelhos, onde ele vai falar o seguinte. Ele vai falar que, bom, primeiro que existe uma continuidade entre o ensinamento de Paulo com o ensinamento de Jesus. E essa continuidade principalmente o mandamento do amor. Amarás ao próximo como a ti mesmo, que aparece em Romanos 13:9. O James Dunn vai dizer que isso é uma característica da doutrina de Jesus. Aí ele diz assim como ele pode ser bem conhecido, essa mensagem, Paulo só pode estar se referindo ao fato de que o ensinamento de Jesus sobre o mandamento do amor era bem conhecido das comunidades cristãs. Então, Paulo aprendeu isso das comunidades cristãs. E o James Dunn vai falar mais à frente, aqui na página 152. Paulo, que talvez nunca tenha ouvido ou visto Jesus pessoalmente, não obstante, pode ser caracterizado como um dos mais fiéis discípulos de Jesus, não só do Jesus Cristo exaltado, mas também de Jesus de Nazaré. A passagem aqui está clara. Paulo, que talvez nunca tenha ouvido ou visto Jesus pessoalmente. A gente não tem evidência disso. 1 Coríntios 9 não é uma passagem para comprovar isso. A análise do James Dunn mostra isso. Tá? Então, assim, eu tenho essas duas passagens do James Dunn que mostram que Paulo não conhecia Jesus. Paulo só conheceu Jesus exaltado. Tudo que ele aprendeu sobre Jesus, o que aparece ali em 1 Coríntios 15, ele aprendeu porque ele recebeu da igreja. Tá? Ele está recitando ali um credo que ele recebeu da igreja, e os coríntios que estão ouvindo ali aquela mensagem de Paulo nem questionam Paulo, porque eles sabem que aquilo realmente veio da igreja, não foi invenção de Paulo. Então tudo aquilo que está em 1 Coríntios 15 não foi nenhuma revelação secreta dada por Jesus a Paulo que ele está revelando ali. Não, é tudo da igreja. O Cristo exaltado foi uma experiência de êxtase que Paulo teve. O que ele sabe de Jesus, ele aprendeu da igreja. Depois da conversão. Antes da conversão não tem nenhuma evidência disso. Essas são as evidências que nós temos. Ou seja, se você acha que James Dunn ele diz que sim, Paulo aprendeu doutrina de Jesus antes da conversão em Damasco. Mostre onde que James Dunn diz isso. Não precisa dizer, eu conheço toda a obra de James Dunn. Não. Ou então, Antônio não sabe de nada, né? Começa a fazer piadinhas, risadinhas. Não, tira essa parte. Objetivamente, mostra a passagem aí do James Dunn e ponto. Acabou. O assunto se encerra assim. Então, não identifiquei nenhuma dessa passagem. Então, essa é a questão. Com relação ao Paulo romper com o judaísmo, ou coisas desse tipo, né? Não existe isso. Todos ali eram judeus. Tiago, irmão de Jesus, era judeu. Era liderança em Jerusalém. Né? Está em Joséfo. Era reconhecido entre os judeus. Não tinha ali, estava tudo junto. O cristianismo era uma seita do judaísmo. Aí falou assim, mas Paulo estava brigando com quem? Com o hinduísmo. Aí colocaram aí na lista, estava brigando com o hinduísmo. Não estava brigando com o hinduísmo. Você pega os essênios. Os essênios eram judeus? Eram. Estão brigando com quem? Com os sumos sacerdotes, judeus também. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eram judeus também. O cristianismo acreditava em Jesus. Os outros judeus não acreditavam em Jesus como Messias.
era judeu também. Era tudo misturado, não tinha esse rompimento, né? Aqui James Dunn, em Começando em Jerusalém, ele vai falar o seguinte: embora Paulo, isso está na página 681, embora Paulo pareça disposto a considerar seu tempo no judaísmo como passado, ele não estava disposto a abandonar o termo judeu como um termo autorreferencial. Então ele continuava se identificando como judeu. Está na página 681 do James Dunn. Ele não perdeu essa referência de judaísmo. E o Alan Segal, Paulo convertido, vai falar aqui na página 60, né, que Jesus apareceu aos 500 irmãos de uma só vez, a maioria deles ainda vive e alguns já morreram, isso aí em 1 Coríntios 15. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu a mim, que sou um aborto. Então Paulo se colocava como o último dos apóstolos. Ele segue aqui o Alan Segal. Paulo se considera o último apóstolo. O apostolado de Paulo veio mais tarde do que o daqueles que conheceram Jesus na carne. Então, Paulo não era discípulo de Jesus quando Jesus estava na carne. Ele não aprendeu nada com Jesus nessa época, não conheceu Jesus. Mas ele não falha em ressaltar quão mais enérgico ele tem sido do que os outros apóstolos, sustentando que o sucesso da sua missão é uma prova da sua eleição como apóstolo. Então aqui está Alan Segal falando a mesma coisa, ou seja, Paulo ele continuou judeu, ele era judeu, continuou judeu, ele não rompeu com o judaísmo. Quem vai romper com o judaísmo é o Marcião, que vem depois. Ele vai romper. Paulo ele frequentava as sinagogas. Ele ia na diáspora, né? Onde ele ia, lá em Corinto, em Filipos, Tessalônica. O primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Ele frequentava a sinagoga. Por que ele frequentava a sinagoga? Porque ele era judeu. Ele não deixou de ser judeu. Ah, mas o concílio de Jerusalém foi um rompimento com o judaísmo. Não. O concílio de Jerusalém tocou uma coisa muito específica. O que fazer com esses gentios novos que entram? Precisam circuncidar? Ah, os gentios novos que são convertidos não precisam circuncidar. Uma questão pontual. Tá tudo dentro é uma seita do judaísmo. Os outros não estão gostando disso. Os outros judeus de Jerusalém não gostaram disso. Não gostaram disso. Existe uma tensão em Antioquia, quando Paulo repreende Pedro, por causa exatamente dessa questão. Não eram judeus? Era tudo judeu ali. Tudo judeu. Agora eram divergências. Como tem divergências dos essênios, como tem divergência dos saduceus, mas é tudo judeu. Enfim, quem diz isso é o Alan Segal e é o James Dunn, que eu acabei de citar. As citações estão aqui. Se você acha, me cite James Dunn falando o contrário. Entendeu? Não adianta falar de mim. Eu não sei nada. É um idiota. O Antônio é um idiota. Fica dando risada de mim. É isso. Fica me colocando no mesmo saco que o Fábio Sabino. Eu não tem nada a ver com o Sabino. Em nenhum momento estou defendendo tese de Fábio Sabino. Não tem nada a ver com isso. Estou falando sobre Paulo. Ele tem encontrado Jesus antes. Se tiver objetivamente uma passagem do James Dunn ou do Alan Segal falando isso, mostra a passagem. É só isso. Tá, muito obrigado, então.